Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. É bom aplaudir ao Senhor, né? Glória a Deus. Que bom estarmos juntos neste domingo profético para a nossa nação. Tem muita gente aqui de verde e amarelo. Quem não está de verde e amarelo, o coração é verde e amarelo, né? O nosso coração, na verdade, temos a marca do vermelho do sangue de Cristo. Mas a partir daí, somos verde e amarelo. Nada de vermelho, tem uns de vermelho ainda, estou brincando. Não tem problema, lógico. Importa é o seu coração de intercessão pela nação. Nós queremos uma nova nação. Quando Saul foi deposto, na verdade, ele deixou o trono um pouco depois, mas já tinha sido deposto. É o que nós temos visto na nossa nação. Mas todo o plano, todo o propósito de Deus vai ser estabelecido. Tudo é profético. Eu creio que esta é a oportunidade que Deus nos dá para o Brasil, para que o seu povo verdadeiramente se volte para Ele. Porque Deus quer nos usar como nação para alcançarmos as nações da terra. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar, para que nós possamos alcançar as nações através dos recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então todas as cadeias de opressão, de pobreza, de miséria estão sendo quebradas no Brasil, e o Brasil abençoado para abençoar as nações. Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar com um propósito, para que você abençoe as nações. Deus nos abençoa, Deus nos prospera, para que possamos, na nossa prosperidade, podermos abençoar pessoas, podermos abençoar famílias e podermos abençoar as nações da terra. Abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você nesta tarde. É uma tarde profética, temos a ceia do Senhor. Nós não vamos ser ignorantes quanto a este propósito, a este tempo, mas eu creio que pela palavra de Deus somos instruídos, o nosso entendimento pode ser ampliado, e assim nós podemos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3:6 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. De sorte que os que são da fé são benditos, são abençoados com o crente Abraão. Tem alguém da fé aqui? Então você é abençoado. Diga: eu sou abençoado. Você não será abençoado. Você que é da fé, você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz mais, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Diga glória a Deus. O testamento já está estabelecido. Agora, versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão,
descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha que texto extraordinário e maravilhoso, escrito à igreja. Esse texto não foi escrito para qualquer tipo de gente. Esse texto ele foi enviado à igreja. Então esse texto é enviado a nós, que somos povo de Deus, igreja, nascidos de novo, filhos de Deus. Interessante porque quando o texto fala a respeito, todos vós sois filhos de Deus, é possível que uma pessoa, ao pegar a Bíblia e abrir a Bíblia e ler este texto, ela pense assim: eu também sou filho de Deus. Mas se você olhar a Bíblia, você vai entender, não apenas neste texto, esse texto está dizendo que todos, mas quem são esses todos? Todos não são todos aqueles que simplesmente leem a Bíblia e diz, todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que nasceram de novo, que entregaram as suas vidas, tiveram uma experiência com Jesus Cristo. Então o texto é extraordinário e maravilhoso. O texto fala a respeito de uma herança. O texto fala a respeito do plano e o propósito de Deus em nos resgatar através de Jesus Cristo. O texto fala que nós fomos abençoados como Abraão foi abençoado. O texto fala que nós somos redimidos, resgatados da maldição da lei. Ele se torna maldição no nosso lugar. Ele assume o nosso lugar na cruz. Ele assume a nossa condenação. Isso é extraordinário, é maravilhoso. E é preciso verdadeiramente sabermos tudo isso. Agora, o que me chama a atenção também nesse texto, entrando no capítulo 4, olha o que diz: digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Vou repetir. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Será que é possível alguém ser filho, ser herdeiro, mas viver na condição de escravo? É possível. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo amplie o nosso entendimento espiritual, e ampliados no entendimento espiritual, possamos viver os princípios da palavra, para verdadeiramente entrarmos nesta dimensão de filhos e herdeiros, deixando a condição de escravo. Quando Israel saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saíra de dentro deles. Eles perambularam pelo deserto por 40 anos, já tinham deixado o Egito, mas permaneceram por 40 anos no deserto. O desejo do coração de Deus era que eles entrassem na terra prometida, mas permaneceram por 40 anos no deserto. O desejo do coração de Deus, em que fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, não é que a gente permaneça no deserto, nos lugares secos, nos lugares áridos. O desejo do coração de Deus é que nós adentremos a terra prometida, a terra de Canaã. Algumas pessoas podem até pensar, mas Canaã é o céu. Não, você pode ver a Canaã aqui na terra, porque quando você chegar no céu, não vai ter mais guerra. E quando Israel chega em Canaã, ali sim que a guerra foi travada. Na terra de Canaã, a terra de Canaã estava de posse dos inimigos, de nações pagãs. Quando nós chegarmos no céu, não vai haver guerra, não vai haver conflito, é o céu. Então há uma Canaã para você viver aqui na terra, uma vida, e nessa Canaã você vai poder viver a vida plena, a vida abundante. Nós temos este tema diante de nós: vida financeira, vida abundante. E este é um tema muito importante quando nós voltamos o nosso olhar para a palavra. Tudo que Deus deseja é que você viva esta vida plena, esta vida abundante. Tudo que Deus deseja é que você entre nesta dimensão de prosperidade, rompendo com as cadeias das trevas que ainda te aprisiona ao passado e que te limita na sua caminhada e na sua jornada de fé. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo.
Quando nós olhamos para o texto, você precisa saber algumas coisas. Diga para o seu irmão, você precisa saber algumas coisas. O nosso tema para 2016 é reforma, e dentro da reforma nós temos o nosso slogan, que é todos precisam saber, e eu vou contar, e você já sabe, também você vai contar, mas eu quero trazer à memória. Em primeiro lugar, você precisa saber que você é filho, você recebeu a identidade de filho. Todos vós sois filhos. Nós que nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. A mentalidade de escravo precisa ser arrancada da nossa alma e termos a consciência em nós que nós somos filhos. A Bíblia diz em 2 Pedro que antes nós não éramos povo, nós não fazíamos parte da nação de Israel e não estávamos debaixo das promessas. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Diga para o teu irmão, você é povo de Deus, você é filho. Agora, segundo lugar, como filho, você precisa entender e saber que você tem uma herança. Diga, eu tenho uma herança. Você acredita mesmo que tem uma herança? Um testamento fora estabelecido. Nós temos 2 testamentos, chamados o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Algumas pessoas acham que a gente não deve nem chamar assim, o Antigo e o Novo. Mas nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. O testamento é algo escrito por alguém, que dá direito a uma outra pessoa de desfrutar das suas conquistas. Quando um pai tem uma conquista e ele deixa uma herança, não é tão habitual entre nós deixarmos testamentos, mas em algumas nações as pessoas deixam testamento para gato, para cachorro. Você já viu isso? Fortunas assim, e deixa lá, e tem que se dar destino para aquilo, e dá para o animal mesmo, coloca lá no nome do animal. Ela deixou o testamento, está escrito, e o animal vai desfrutar daquela riqueza toda. Diga, há um testamento, e esse testamento diz respeito a quê? A você. Gálatas 4:7 diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. És herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Efésios 3:6 diz assim o texto: o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Somos coparticipantes, somos herdeiros das promessas através de Cristo. Pois bem, já temos a consciência que nós somos filhos, temos a consciência que existe um testamento, mas agora precisamos conhecer e saber o que está escrito neste testamento e qual parte deste testamento, qual parte da herança cabe a mim e cabe a você. Você pode ter direito à maior herança, mas se você não tem conhecimento a respeito da herança, você fica impossibilitado de tomar posse da herança. O primeiro passo para que você tome posse da herança é você ter conhecimento a respeito da herança. Mas o conhecimento não é tudo, é uma parte apenas, é o começo. Você ter a consciência que você é filho, que você tem uma herança, e você conhecer o que o testamento diz ao teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito da tua família, a respeito da tua saúde, a respeito das tuas finanças, a respeito do teu casamento. O que a Bíblia diz a respeito disso? Diz muita coisa. Diga para o teu irmão, você precisa conhecer o testamento. Então, como conhecer o testamento? Lendo o testamento. Eu não gosto muito de ler. Se você não gosta tanto de ler, eu quero dizer que você vai ter que aprender a gostar de ler, porque você precisa abrir o testamento e descobrir o que Deus tem para você no testamento. Preste atenção. Estar na igreja e vir à igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes, isso é muito importante. Isso é igreja. Mas se ficar apenas nisto, você vai ser raso do conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós temos aí um plano de leitura, é um desafio.
É um desafio ler a Bíblia, é um desafio orar, é um desafio jejuar. Mas se você não estiver disposto a se expor à palavra e colocar os teus olhos para conhecer o que Deus diz ao teu respeito, dificilmente você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você aqui na terra. Você vai chegar no céu, você está selado pelo Espírito de Deus, mas há muita coisa boa para você viver também aqui nesta terra. E as pessoas até começam a desfrutar dessas coisas boas e diz: o céu pode esperar, né? Lógico que no tempo certo cada um de nós vai partir para a eternidade, mas o Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, Ele deseja que sejamos plenos aqui na terra. Quanto tempo você acha assim que você precisa ou deseja entrar na terra? 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, 40 anos? Quanto tempo? Eu estava ouvindo um testemunho essa semana de um empresário, ele é da Bolívia, e quando ele se converteu, ele estava dando o seu testemunho. Ele era muito pobre, muito pobre. Ele morava num povoado de 200 pessoas, e ali sem condição nenhuma, o seu pai vivia ali com 7 ou 8 filhos, e ele era um dos filhos, vivendo na extrema pobreza mesmo. Eles decidiram ir para a cidade grande, foram para Santa Cruz, para buscar uma vida melhor. Com 21 anos ele engravida uma menina, e desesperado, sem recursos, no 6º mês de gravidez, a menina sentiu alguns desconfortos, rompeu a bolsa, e a criança nasce prematura, vai nascer prematura. E ele foi para o hospital, e a clínica disse: nós não podemos atender você, isso vai ficar o olho da cara, é muito dinheiro para você poder ter um parto aqui. E ele buscou de todos os meios, e a criança então nasce. Só que depois de 3 meses, ele ficou sabendo que a criança tinha uma síndrome, e ali começou as angústias e, na verdade, muita pobreza, sem possibilidade nenhuma de ajudar a criança. Os médicos não queriam assumir. Eu sei que ele passou muita guerra, muitos conflitos no casamento, muita tristeza e angústia na sua alma. E um dia ele foi convidado para ir a um fruto fiel. Imagina, fruto fiel é um lugar de se expressar, não é verdade? E a gente que é pastor, muitas vezes a gente fica até perturbado com tanta buzina, porque muitas vezes é difícil até de pregar. Mas quando ele chegou no fruto fiel, ele viu algo diferente. Ele disse: é impressionante a alegria desse povo. É o que marcou a vida dele. O que marcou a vida dele foi ver a alegria do povo celebrando e dançando. E ali ele entrega a vida dele para Jesus, e ele começou a ser discipulado. E o discipulador dele disse para ele assim, ele falou a respeito do que ele precisava fazer para crescer. O discipulador disse: você pode desenvolver a sua caminhada em Deus como um Fusca, num Fusca, ou você pode desenvolver a sua caminhada em Deus numa Ferrari, como numa Ferrari, na velocidade de uma Ferrari. Achei interessante ele compartilhando. Ele falou: então eu quero desenvolver a minha velocidade em Deus na velocidade de uma Ferrari. Daí a pessoa disse para ele: então você vai ter que ser aplicado na sua jornada, na sua caminhada. Para resumir aqui, como diz o pastor Evaldo, eu ouvindo o seu testemunho, hoje ele se tornou um empresário. Ele queria ser um jogador de futebol, teve problemas no joelho, não conseguiu, e ele hoje se tornou um grande empresário. Ele queria ser um jogador de futebol, comprou um time de futebol. O hospital onde o filho dele quase não foi atendido, ele comprou o hospital, e hoje ele tem uma holding com mais de 500 empregados. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A velocidade que você quer empreender, é possível, é possível. Queridos, a abertura do entendimento vai proporcionar a nós o início da nossa caminhada, da nossa jornada, para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você não precisa passar 40 anos perambulando por um deserto. Você não precisa passar mais por 30 anos adiante para você chegar no lugar que Deus tem para você. É chegado o tempo, é chegado a hora do mover de Deus sobre a sua vida, e você pode ser tirado da condição em que você está e transportado para uma nova dimensão em Deus. Mas não vai depender de Deus, agora vai depender de você.
E baseado nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, ele tinha diante dele os mesmos desafios que nós temos diante de nós, que é entrar na terra, é vivermos a promessa. Josué, ele é um tipo de Jesus. Josué tinha diante dele os mesmos desafios que temos, de entrar na terra e possuir a terra. Deus não disse para Josué que seria fácil, mas Deus disse que seria com ele. Deus não disse, olha, vai ser fácil. Não, mas Deus disse, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué capítulo 1, versículo 5. Josué 1, 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A promessa de Deus para Josué. O mesmo desafio que Josué tinha de conduzir o povo e levar o povo à terra prometida, nós temos hoje diante de nós os mesmos desafios para entrarmos no reino e vivermos as propostas do reino em Cristo Jesus, como filhos de Deus, como herdeiros de uma herança. Agora, abrindo o testamento, nós vamos compreender o direito que temos. Isso é o primeiro passo, é o começo, mas agora é uma chamada para entrarmos na terra e possuirmos a terra. Em primeiro lugar, Deus disse para Josué no versículo 7: viva os princípios. Queridos, é impossível nós entrarmos neste território chamado reino e permanecermos lá, nesta dimensão que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, se não vivermos princípios. O reino, ele tem princípios. O reino, ele tem um estatuto. O reino de Deus tem as suas leis, as suas próprias leis. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. Muitas vezes as leis dos homens, elas mudam, mas as leis de Deus, elas são imutáveis. Os princípios de Deus, eles são eternos. Observe o versículo 7. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Olha a recomendação: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Siga em frente. O que não vai faltar são propostas para você se desviar do propósito. Siga em frente. O que não vai faltar são pessoas para vir fazer o questionamento na sua mente, na sua alma, se você está na direção certa. Olhe para a palavra, abra a palavra, leia a palavra e siga em frente. Viva os princípios da palavra. Aparentemente, quando você decide viver os princípios da palavra, você aparentemente perde, mas na verdade você não está perdendo. Você está sendo protegido, guardado por Deus, para entrar na terra prometida. Diga para o seu irmão: viva os princípios. A segunda recomendação que nós vimos aqui, Deus disse para Josué: não aparte da tua boca o livro da lei. Não aparte da tua boca o livro da lei. O quanto você tem falado da palavra de Deus? Deus está dizendo: Josué, há um caminho para o êxito, há um caminho para o sucesso, há um caminho que você pode entrar na terra, que vai levar você a possuir a terra. Não aparte da tua boca o livro da lei, medita nele de dia e de noite. Isso fala de uma confissão. E em terceiro lugar fala do poder da meditação, aonde a sua mente vai estar ocupada de dia e de noite com a palavra de Deus. Não aparte da tua boca o livro da lei. Terceiro, medita nele de dia e de noite. Deus está dando para Josué, não é uma fórmula, simplesmente uma fórmula para que ele tivesse sucesso. Deus está dando a ele os princípios pelos quais o conduziria ao sucesso, ao êxito. Não aparte da tua boca o livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Era a recomendação do Senhor a Josué. Eu pergunto: o quanto você tem falado da palavra de Deus? O quanto você tem meditado na palavra de Deus? Você pode acelerar um pouquinho aí a sua Ferrari? Você pode acelerar um pouquinho mais o seu Fusca?
Dá para acelerar um pouquinho mais no contato, na comunhão com a palavra de Deus? Dá para acelerar um pouquinho mais, elevar um pouquinho mais o nível de confissão da palavra, o nível da meditação na palavra? Queridos, você pode ter a mão sobre a sua cabeça do homem mais reconhecido na terra, mais ungido. Isso tem a sua importância, mas isso não é tudo na sua vida. Isso pode deslocar você para levar você a um rompimento, mas o que vai fazer com que você prossiga nessa caminhada é a sua comunhão com Deus, é a sua comunhão com a palavra de Deus, é você meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O que nós queremos, como líderes e como pastores, é que você saia da condição de escravo, de servo, e viva a identidade de um filho, tendo conhecimento dos direitos, das promessas e da herança que você tem em Cristo Jesus. Quarto lugar, fala a respeito da santificação. Eles estavam prestes a entrar na terra. Josué chama o povo e convoca o povo para a santificação. No capítulo 3 de Josué, o versículo de número 5. Josué 3:5. O povo estava vindo de um ambiente contaminado. Eles tinham saído do Egito, tinham passado pelo deserto. Agora uma nova geração estava sendo levantada para entrar na terra e possuir a terra. Mas eles ainda traziam muita contaminação do deserto. Marcas de murmuração ainda estavam registradas na alma e no coração desse povo. Esses que estavam prestes a entrar na terra, eles tinham ouvido muito a respeito de murmuração. A expressão da desonra na direção do líder que era Moisés. Josué chama o povo para a santificação. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga para o teu irmão aí: santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nesta caminhada e nesta jornada em direção à herança, à terra prometida, somos chamados por Deus para a santificação. Santificar é estar separado, é tirar a contaminação. Nós vivemos num ambiente contaminado, somos bombardeados de dia e de noite. É preciso que haja o quê? Santificação. Deus quer nos introduzir numa terra boa, Deus quer nos introduzir numa terra que mana leite e mel, mas é preciso passarmos e sermos processados em santificação. É possível que você já esteja vivendo um pouquinho daquilo que Deus tem para você, e já é um lugar maravilhoso. Quando a Bíblia fala a respeito da renovação da mente, do lugar bom, agradável e perfeito, você pode viver numa dessas três dimensões. Deus quer que você saia dessa dimensão do bom, vai para a dimensão do agradável e chegue na dimensão perfeita, viver a plenitude do que Deus tem para você aqui nesta terra. Você está disposto a trilhar este caminho? Diga comigo: santificação. Depois que ele passa pelo processo de santificação, no capítulo 5, eles chegam a Gilgal. Gilgal ali, muitos deles ainda não tinham sido circuncidados. A geração que cresce no deserto, que nasce no deserto, ainda não tinha recebido a marca da circuncisão. Para entrar na terra eles precisavam passar e ser marcados. Aqui fala que eles de uma experiência mesmo, onde somos marcados por Deus, somos selados, cheios da presença do Espírito Santo. A circuncisão que acontece no nosso coração, recebendo a identidade de filhos. Eles passam por Gilgal. No versículo 6 do capítulo 5 diz assim: 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Olha, 40 anos, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. Mais de 600 mil homens. Eles chegam no limiar da terra, mas não vão entrar na terra. Uma nova geração vai sendo levantada. Diz assim: isto porque não obedeceram à voz do Senhor,
pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia deixar ver a terra que sob juramento prometera aos seus pais que nos daria, terra que mana leite e mel. Uma geração que chega no limiar da terra, mas não entra na terra, pelo comportamento de desobediência e de rebelião. O nosso coração pode ser alinhado e ajustado nesta tarde, não para ficarmos no linear observando a terra, contemplando a terra, e alguns que estão entrando na terra. Deus quer te introduzir na terra, mas passa pelo processo de santificação, recebendo a marca, a identidade do verdadeiro cristão, preparados para possuir a terra. Quantos desejam entrar na terra? Você vai prosseguir na caminhada. Eles passam pelo Jordão, mas diante do Jordão tinha uma cidade chamada Jericó. O primeiro desafio de conquista na terra de Canaã é a cidade de Jericó, uma cidade completamente murada, rigorosamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Jericó fala dos lugares obscuros em nós. Jericó fala de lugares, muitas vezes, que estão lá no mais profundo do nosso ser, onde ninguém enxerga, ninguém vê, mas que precisa cair, precisa ser arrancado. A primeira cidade que eles se deparam na entrada da terra é Jericó. Essas fortalezas, essas construções que estão na sua alma, precisam ser derrubadas. Esses conceitos, ideias, pecados ocultos precisam ser tirados. Jericó era uma cidade obstinada, tomada por obscuridade. Sobre os muros de Jericó, ali estava a prostituta Raabe. Ali havia um centro de prostituição. Ela foi salva dentro do plano divino, mas a cidade, ela foi destruída. Então, os lugares obscuros da sua alma, a luz precisa chegar nesses lugares obscuros, para que você prossiga na sua caminhada, na sua jornada, para viver a plenitude daquilo que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali em Jericó, eles derrubam, as muralhas caem, eles vencem, eles entram na terra, mas logo depois de Jericó vinha uma cidadezinha insignificante chamada Ai. Diga Ai. Dá um beliscão no seu irmão aí que ele vai se estressar. Ai. Era uma cidade bem pequenininha, insignificante, que não dizia nada. Ali eles vão ser derrotados. Interessante, porque as coisas grandes e os pecados assim aparentemente grandes, a gente até cuida, mas e os pecadinhos pequenininhos? É esses que podem destruir você. A mentira, o engano, a contenda, a porfia, a murmuração, o injuriar, o falar mal do irmão. São essas coisas pequenininhas que muitas vezes nos impedem de entrarmos na terra. Jericó era aquele pecadão cabeludo, esquisito, mas a cidade já era aquela coisa pequenininha. Eles foram derrotados exatamente aonde? Em Ai. A cidade pequenininha, aparentemente significantes. Então atente e não cuide apenas para os pecados grandes, que podem gerar escândalos terríveis. Se preocupe com aqueles pecadinhos, a mentirinha, coisinha insignificante. Tem algumas coisas que a gente precisa ser bem claro, né? Para entender, para compreender. Tem coisas que até nem compartilham do altar, porque tão insignificantes que são, mas são pecados pequenininhos. Pare de falar mal do seu irmão. É pecado. É pecado. Às vezes você pensa no pecado tão grande, mas esse pecadinho aí, pequenininho, da contaminação da língua, está impedindo você de entrar nessa plenitude em Deus. Na plenitude em Deus. Deus quer tirar você do lugar raso e levar você a níveis profundos. Deus quer tirar você da provisão limitada e escassa e levar você à provisão abundante. Mas as coisas pequenininhas. Ai era uma cidadezinha insignificante. Os homens de Josué disseram: olha, nem precisa mandar tanta gente para lá. Mandaram alguns. Quando eles entraram em Jericó, a ordem foi: olha, ninguém toque em nada. O ouro, a prata, as coisas preciosas, tudo isso vai ser separado para os tesouros da casa de Deus. Olha a ordem. A ordem que o Senhor deu através de Josué em relação a Jericó, diz: olha, não toque em nada.
dentre os soldados tinha um chamado Acã. Ele vê ali, quando eles entram no território de Jericó, ele vê lá uma capa babilônica, ele vê ali uma cunha de ouro, ele vê algumas outras coisas. O que ele faz? Ele traz para dentro da sua casa, esconde. Todo Israel foi derrotado pelo pecado de Acã. Ele escondeu, ele ocultou dentro da sua própria tenda. O que é de Deus, não toque, é de Deus. Queridos, nós temos ensinado a respeito dos dízimos, das ofertas. Nós temos falado a respeito da primícia, os primeiros frutos pertencem ao Senhor, é dele, não toque no que é dele. Eles foram paralisados na conquista diante de um lugar insignificante, porque eles tocaram naquilo que pertencia a Deus. Satanás vai incitar o teu coração para que você, ao invés de colocar diante de Deus o que é de Deus, para que você retenha e fique com você. Ele vai até querer usar alguns textos para justificar aquele entendimento equivocado que você tem, e vai buscar argumentar através da própria Bíblia para confundir você. Mas não era o fim. Deus chama Josué e diz: Josué, por que você está aí prostrado? Sabe o que Josué foi fazer diante da derrota? Chorar, se lamentar. Ele fica prostrado. Deus diz: ei moço, por que você está aí prostrado? Por que você está aí chorando? Levanta, chegou a hora de entrar no território. No capítulo 8, Deus dá a segunda chance. Diga: segunda chance. Deus nos dá uma outra chance. Deus nos dá uma chance para recomeçarmos. Deus nos dá uma chance para alinharmos o nosso coração. Esse é o nosso Deus. Deus dá a segunda chance para que eles pudessem enfrentar aquela cidade e eles saíssem dali vencedores. Versículo 1 do capítulo 8 diz: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te e sobe a Ai, e olha que dei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Você não vai precisar ficar mais prostrado. Você sofreu uma derrota, você foi paralisado na sua caminhada, na sua jornada, você se encontra frustrado, você pecou, você errou, mas você pode se levantar e você pode recomeçar. Esse é o nosso Deus. Não importa o quão distante você tenha ido, Deus quer você de volta. Deus quer você de volta. Temos a consciência que somos filhos. Temos a consciência que há um testamento. Se achegue à palavra de Deus, volte-se para Ele, e você vai viver as promessas de Deus aqui na terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar, e nós vamos nos posicionar para cearmos. Você não vai cear de qualquer forma. A Bíblia diz que aquele que toma a ceia indignamente, ele se torna réu, se torna culpado. A ceia é um ato profético que fala da redenção. A ceia é um ato profético que traz à memória o perdão. Então você vai poder se apresentar diante de Deus com a consciência lavada. Deus nos dá uma segunda chance. O quanto você se distanciou de Deus, você pode se aproximar dele nesta tarde, na consciência de filho, da consciência de um herdeiro, disposto a tomar posse da herança. Curve a sua cabeça. Pai, te adoramos e te bendizemos nesta tarde, te agradecemos pela palavra liberada sobre nós. Ó Deus, só o Espírito pode completar a boa obra que o Senhor tem começado na nossa vida. E nós nos expomos ante a Tua majestade, nós nos expomos ante a Tua santidade, e tudo o que queremos nessa tarde é sermos envolvidos pelo Teu Espírito, as cadeias das trevas quebradas em nós, livres do pecado, prosseguirmos, ó Deus, na nossa jornada, na nossa caminhada de fé, para o louvor e para a glória do Teu próprio nome. Pai Santo, vem com a Tua unção fresca, traz renovo sobre a igreja. E agora, Deus, estamos diante do memorial da aliança, o pão, o cálice. Ó Deus, colocamos diante de Ti as nossas vidas, queremos ser lavados e purificados, ó Deus, dos pecados, a nossa consciência purificada, para tomarmos o pão e o cálice. Perdoa, Deus, o pecado do Teu povo, perdoa, Deus, o pecado da igreja. Nós nos voltamos para Ti nesta tarde, em o nome de Jesus. Diga amém.